Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa situação do etarismo. Eu tenho bastante pessoas com bastante idade me seguindo, né? E que pediram esse conteúdo, e eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Quantas vezes você já ouviu na sua vida, você não tem idade para isso, mais para isso? Ou quando você era muito jovem, você ainda não tem idade para isso, né? Hoje em dia, parece que virou um crime envelhecer, né? As pessoas chegam para você e falam assim: nossa, você vai fazer 60 anos? Não parece. Você não tem pés de galinha, parabéns. Te parabenizam por você não parecer ter 60 anos. Só que o que acontece? Não é vergonha, não é demérito parecer ter 60 anos. É normal envelhecer. Mas o envelhecimento é tratado como se não fosse normal. Como se fosse uma ofensa, como se fosse palavrão envelhecer. Então, e isso também abrange quem é muito jovem. Quando a pessoa vai procurar emprego, ela não consegue uma oportunidade porque não tem experiência. Então a gente vive num quadrado onde só uma determinada idade é o que vale. Você passou daquela idade, você não pode mais ter oportunidade. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu estava fazendo faculdade de pedagogia, eu fui ver um estágio remunerado. Eu fui lá, fiz o teste, né? Passei no teste. Eu fiz uma prova, né? Difícil. E passei em primeiro lugar. Falou que eu acertei tudo, que não tinha nada errado, mas não podia me dar o estágio. Por quê? Por causa da minha idade. Eu tinha 47 anos. Só que depois disso eu prestei o concurso e passei. Com 49 anos eu assumi a vaga como professora e trabalho lá até hoje. Até meus 59 anos eu estou trabalhando. Quer dizer, já faz 10 anos que eu trabalho nessa vaga e até agora ninguém morreu por causa disso. Agora, se fosse seguir o critério daquele centro onde eu fui fazer o teste para estágio, eu não teria emprego. Eu não teria emprego até hoje. E não é nenhum demérito eu ter essa idade, eu estou conseguindo exercer minha função normalmente. Não aconteceu nada para mim, nem para as crianças, eu não matei nenhuma criança, não aconteceu nenhum mal para ninguém, por causa da minha idade. Mas se eu fosse procurar emprego em empresa, então aí que eu não ia ser contratada mesmo. Porque as pessoas, elas fazem capacitismo não só com os deficientes, mas também com as pessoas mais idosas. E hoje em dia a expectativa de vida aumentou. Então tem gente aí que está com 60 anos, que nem é o meu caso, que não está pensando em aposentar, está trabalhando muito bem, está com bastante disposição, bastante. Nós somos os novos velhos, né? E tem gente que não está pensando em aposentar, não está pensando em parar, coisa nenhuma, nada. E considerando que com as reformas, né, da Previdência, eles começaram a jogar a nossa aposentadoria lá para frente, para você conseguir aposentar integral, você tem que aposentar com 85 anos, por exemplo. Então, vamos durar até 120 anos e vamos aposentar com 85 e ainda aproveitar a aposentadoria. A gente tem que dar um jeito de viver, de prolongar a nossa vida, de ter uma alimentação saudável, de fazer exercício, de fazer caminhada, de procurar cuidar da saúde para poder viver e conseguir aproveitar o tempo de vida a mais que a gente vai ganhar. Então, quantas vezes... Uma vez eu comprei um brinco, até usei para gravar. Esses dias eu usei esse brinco aí para fazer uma gravação aqui no canal. Disseram: ai, você não tem mais idade para isso, nem eu. A pessoa que falou que nem eu, essa pessoa tinha 50 anos e eu com 57 na época. Eu achei que eu podia usar aquele brinco e acabou. Eu uso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser com a idade que eu tiver. Não tem essa de... É claro que eu não vou colocar um top curto, uma mini saia, porque meu corpo não tá um corpo bom para usar esse tipo de roupa. Não vou usar roupa de adolescente, mas um brinco, não vi nada demais, né? Então tem coisas assim, como as pessoas falam que você tem que cortar o cabelo bem curtinho. Isso não é o meu estilo. Eu já usei cabelo bem curtinho há anos atrás, em 2017, eu estava usando cabelo bem curtinho. Eu estava muito mais envelhecida do que eu estou agora. Muito mais. Então, se eu tinha o cabelo um pouquinho mais comprido,
Às vezes eu ia visitar uma pessoa, uma amiga, a mãe da amiga falando pra mim, não, você tem que cortar o cabelo, você não tem mais... Cabelo comprido é até 30 anos. Então, a gente vai ficando limitado com esse negócio de idade. Ai, você não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo, porque isso fica ridículo, porque aquilo fica ridículo. Lógico que a gente tem que ter bom senso no que a gente vai fazer para não se expor ao ridículo mesmo. Só que tem coisas que são muito exageradas mesmo. As pessoas tratarem a pessoa mais idosa como um incapacitado, né? Uma vez eu fui sacar dinheiro no banco, num caixa eletrônico que fica dentro de um supermercado. Só que aquele caixa eletrônico não lê a minha digital de jeito nenhum. Aí uma pessoa falou pra mim assim, mas será que você pode ficar indo sozinha no banco ainda? Não tem que ter companhia? Não tem... Assim, me tratando como se eu fosse uma incapacitada. Não se pode tratar o idoso como incapaz, nem mesmo a criança como incapaz. Ai, vai querer que uma criança de 4, 5 anos entenda? Ela não entende. Como que não entende? A criança entende, sim. O idoso também entende. O jovem também é capaz. O inexperiente é capaz de aprender e desempenhar muito bem um trabalho. Eu acho que isso está atravancando a evolução da humanidade, esse negócio de preconceito com as idades, sabe? E isso faz com que muita gente boa e capaz fique de fora por causa dos preconceitos. Então, eu estou gravando esses vídeos curtos para reflexão mesmo, porque se eu fosse me entregar ao fracasso, porque eu me formei com 48 anos de idade, prestei um concurso e comecei a trabalhar como professora com 49 anos de idade, se eu fosse pensar assim, eu não ia nem tentar. E hoje eu estaria numa situação infinitamente mais difícil. Infinitamente mais difícil. A situação não está fácil para ninguém. Mas se eu não tivesse o emprego que eu tenho, a situação estaria muito mais difícil. Então, ainda bem que eu não pensei assim. Eu pensei, não importa a minha idade, eu vou tentar e acabou. E hoje em dia o concurso público, ele se estende até 69 anos, né? Então, tem gente que não consegue passar num concurso público e é contra as empresas públicas, fica com raiva de não ser funcionário público, gostaria que todas as empresas públicas acabassem. Mas isso é a nossa esperança, gente, a nossa esperança. Até se você tiver 67 anos de idade e quiser prestar um concurso público, você pode. E se você passar, você pode sim assumir a sua vaga. Eu conheci muita gente que começou a trabalhar no emprego público com bastante idade. E isso não é demérito para ninguém. E não quer dizer que a pessoa seja uma incapacitada. Não é incapacitada. Então, a mensagem, a reflexão que eu trago hoje é essa. Eu acho que quanto mais em movimento a gente está, quanto mais a gente raciocina, quanto mais a gente tem oportunidade de trabalho e de equacionar as coisas, mais a gente está reagrupando os nossos neurônios, sabe? Não é tarde para aprender um idioma, não é tarde para começar um trabalho, não é tarde para nada. Não é tarde para nada. Tudo é possível. Tudo é possível. Essa é a minha mensagem de hoje. Uma boa noite, porque eu estou gravando à noite, mas se você estiver vendo de dia ou de tarde, um bom dia ou uma boa tarde. Até a próxima.